Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos esta noite louvores que tocou a nossa alma, tocou o nosso coração, e já sentimos a presença do Senhor nosso Deus. Eu acho lindo em Jesus que Ele é diferente do ser humano. Nós olhamos para a igreja e falamos assim, tem pouca gente. A igreja não está cheia. Mas Jesus, quando Ele quer operar, Ele opera com muito e Ele opera com pouco. Porque Ele não depende de ninguém para operar no meio da sua igreja. E eu creio esta noite, pelos olhos da fé, que o Espírito Santo de Deus, Ele já começou a operar no nosso meio. Porque está escrito na palavra, aonde tiver uma multidão, eu estarei presente. É assim que a Bíblia diz? Como é que diz? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome de quem? No nome dele, ele ali está presente. E Jesus está neste lugar. Então alegra o teu coração. Como eu vou ministrar a palavra, agora não estou dirigindo o culto, vou tirar a máscara e volto no término. O irmão vai estar limpando o púlpito para o encerramento. E eu quero ministrar esta noite, conforme o nosso presidente nos incumbiu desta missão, de transmitir a doce, preciosa e poderosa palavra do nosso Deus. Segunda-feira estávamos aqui, ouvindo a doutrina, e me chamou muito a atenção o que o pastor Daniel estava pregando, e eu quero ler o mesmo texto, que foi no livro de Malaquias, capítulo de número 3, quero ler apenas um versículo, o último versículo deste capítulo, Malaquias, capítulo 3, o versículo de número 18, que assim está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quero esta noite, com a graça de Deus, trazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, corroborando com o que o pastor falou aqui semana passada, nesse mesmo texto da palavra do Senhor Jesus, falando sobre a diferença em um cristão ser diferente. E ao decorrer da mensagem, creio que Deus estará mais uma vez falando com a sua igreja, a igreja aqui presente, a igreja que nos assiste através da internet, não apenas assistindo ao culto, mas também participando deste culto de doutrina, aqui do Templo Central da cidade de Campina Grande. E eu quero, esta noite, falar sobre ser diferente. Que ser diferente, parcial ou totalmente, que não é semelhante, igual ou idêntico, distinto, que se distingue, que não é o mesmo, do que não é igual aos outros. E hoje nós estamos vivendo uma época em que muitos estão tendo medo até de ser diferente. Há uma geração atual que está com medo de ser diferente daquilo que o mundo o é, e assim o mundo o ensina a ser. Mas esta noite eu creio que a diferença na vida do cristão
ela irá, com certeza, mostrar o que é, na verdade, o seu coração. Nós sabemos que existem semelhanças. E a semelhança é aquilo que pode ser visto no nosso exterior, no nosso estereótipo. É a nossa aparência, é o nosso aspecto, é aquilo que se vê pelo lado de fora, em que pode haver uma comparação. Alguém pode dizer, mas fulano parece muito com Beltrano. Alguém parece muito com você. Talvez alguém já tenha até dito isto. Você faz uma comparação. Você faz esta semelhança de alguém que parece com outro. E você vê pessoas gêmeas, eles têm a mesma idade. Eles se parecem, e quando você olha um para o outro, você confunde e diz, será que ela é Emília ou é Manuela? Eu não estou conseguindo distinguir pela aparência, eu não consigo saber quem é uma e quem é outra. Isto é meramente semelhança, aparência, isso é meramente o aspecto físico, estereótipo, é uma comparação. Mas o nosso Deus, ele vai muito além da nossa semelhança, ele vai muito além da nossa aparência, do nosso aspecto estereótipo. Ele vai adentrando aos nossos corações e olhando para cada um de nós e dizendo, meu filho, a minha filha, não é a aparência somente, porque eu conheço o teu coração. Que adianta minha esposa me vê orando 2 horas de joelhos. Ela me vê lendo a Bíblia 3 vezes por dia. Ela me vê evangelizando. Ela me vê fazendo a obra. Mas ela não está vendo algo que somente o Espírito Santo de Deus pode enxergar. Somente Deus pode alcançar. É o meu coração. Como está o nosso coração esta noite? A aparência pode estar boa. O aspecto pode estar bom. A semelhança pode também estar elevada. O aspecto pode estar excelente. A comparação que estão fazendo, você parece muito com uma pessoa famosa. Você ora muito, você lê muito a Bíblia. Não estou fazendo apologia que não se deve orar, nem ler a Bíblia. O que eu estou dizendo e tentando passar para a igreja é que Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sonda o interior do nosso coração. Então a semelhança, ela se opõe à diferença. Muitos parecem, mas não são. Muitos parecem, mas não praticam. Muitos parecem, mas não exercem. Parecer não é ser, porque Deus conhece o interior do nosso coração. Quando Abraão e Sara, ele diz para o rei Abimeleque, é minha irmã. Deus olhou para o rei e disse, não permitis que tu pecaste, porque eu vi o teu coração, a sinceridade do teu coração. A sinceridade do teu coração eu não posso ver, a tua esposa não pode ver, teu amigo não pode ver, pastor Daniel não pode ver, mas esta noite paira o Espírito Santo de Deus sobre esta igreja e diz para mim e para você, eu te conheço, eu sei a intenção do teu coração. Eu sei como tu entraste às portas desta igreja. Tu entraste dizendo que está tudo bem, mas eu sei que nem tudo vai bem na tua vida, porque eu conheço a sinceridade do teu coração. Somente Deus, Ele conhece a intenção do coração do homem.
E muitas pessoas hoje, até por que não dizer, nas redes sociais, no mundo virtual, no mundo digital, aonde a gente vê, como eu pude atestar ontem, eu pesquisando o meu Instagram, e eu vi um casal felizes, alegres, frases bonitas, frases tiradas de filósofos, e quando eu olhei aquela frase, quando eu olhei para aquela foto, eu disse: que coisa, esse casal ontem estava falando comigo, brigando, estava separado, e agora a rede social mostra que eles estão bem. Aí Deus disse a mim: é porque eu conheço a intenção do coração. Não adianta a postagem estereótica. Não adianta você mostrar o que não é. Porque Deus nos conhece por dentro e nos conhece por fora. E eu olhei e disse: Deus, essa mulher não disse que estava separada do esposo. Ela não disse que ele não quer mais. E como é hoje, porque o aniversário agora, estão os dois postando frases lindas, belíssimas, frases que vai massagear o ego deles, daqueles que estão vendo e ouvindo e lendo esta mensagem. E Deus disse para mim: não se preocupe, meu filho, porque tem muitos que estão vivendo de aparência, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Não dá para se esconder de Deus. Você pode até se esconder do seu líder espiritual, do trabalho. Você pode se esconder da sua casa, da família, do cônjuge, do pastor presidente, do seu pastor. Você pode se esconder do seu patrão, do seu empregado. Mas esta noite eu preciso ser cônscio. Eu preciso ter um entendimento de que eu e você nunca jamais iremos nos esconder dos olhos do Deus de Israel. Poderíamos esta noite citar vários personagens bíblicos que usaram deste artifício, e até uns que foram semelhantes a outros, e uns que quiseram apenas mostrar a aparência daquilo que não existia essência. Não basta a aparência, tem que ter essência do Espírito Santo de Deus. Não basta apenas a apresentação, a forma. Não basta tão somente isto. Porque esta noite, para os que estão na igreja, para os que estão em casa, para os que estão nos assistindo através da internet, Deus está fazendo hoje uma visitação introspectiva nos nossos corações. Quando Geazim chegou para aquela mulher e disse: como vai? O que é que ela respondeu? Vai tudo bem. E o teu filho? Ela respondeu o quê? E o teu marido? Mas ia tudo bem com ela? Às vezes nós também agimos assim. Mas Deus, esta noite, Ele está dizendo: eu sei que nem tudo vai bem na tua vida. Não basta a aparência, tem que existir a essência. E a essência vai trazer a diferença. Eu me lembro um parente meu, ele não é evangélico. E tinha um irmão trabalhando na casa dele, no condomínio. E o irmãozinho trabalhando e louvava a Deus. E ele de longe na rede balançando, observando o comportamento daquele crente. Irmãozinho trabalhando arduamente, e ele na rede balançando e observando, e o irmão todo dia ia trabalhar e louvava a Deus, ele cantava, ele se alegrava, ele era feliz. E certo dia aconteceu um acidente de trabalho. O irmão pegou o martelo quando estava trabalhando e escorregou, bateu no dedo polegar da
da sua mão esquerda. E ele na rede balançando, ele disse, eu quero ver agora. Ele adorar esse Deus. Eu quero ver agora. Ele quer ver agora o palavrão que esse irmãozinho vai dizer. Quando o martelo bateu no dedo do irmão, o irmão abriu a boca e disse, glória seja dada ao Senhor. Ele disse, esse crente é diferente. Aonde você estiver, você tem que fazer a diferença. Eu estava na prefeitura um dia desse. E uma mulher do meu lado. E ela estava irritada. Ela estava aborrecida. Ela estava nervosa, tensa. Porque não chegava a sua vez. E ela falou palavras de baixo calão. E eu ouvindo de lado, que todo mundo estava ouvindo. De repente, sai o irmão do outro banco e diz, Pai do Senhor, pastor. Eu disse, Pai do Senhor. Ela olhou para mim. Eu disse, alguma coisa aconteceu? Aí ela disse, é porque eu sou crente. Deus está te vendo. Aonde você estiver, na fila do banco, no meio da praça, lá na feira livre comprando tomate, na hora que você vai comprar o chuchu, o pimentão, na hora que você, Jesus está na sua cola. Quando você estiver sozinho no meio da rua, Jesus está do seu lado. Jesus está de olho em mim. Jesus está de olho em você. Não dá para viver de aparência. Tem que viver a essência do evangelho. Jesus genuíno da pessoa bendita de Jesus Cristo. E aquela irmã não tinha onde colocar o rosto, morta de vergonha. Porque nós temos que mostrar a diferença aonde quer que formos. O irmão me procurou quando eu entrei na porta. E ele sabe o que foi que ele me disse. Ele sabe. Então isso é fazer a diferença. Não importa se faz 5, 10, 15, 20 anos. Não importa. Faça a diferença. Como eu posso fazer a diferença amanhã, se eu estou fazendo a mesma coisa hoje que eu fiz ontem? Se você quer fazer a diferença, se você quer coisa nova na sua vida, comece hoje dizendo a Deus, ao Espírito Santo, Pai, eu preciso mudar. Se queres resultados diferentes, começa a fazer algo diferente hoje. Tem gente que vive ano após ano. Dia 31 vai romper o ano, vai ser diferente. Como vai ser diferente se eu não mudo as minhas atitudes e as minhas ações? Os meus pensamentos continuam sendo os mesmos, o resultado vai ser o mesmo. Se eu quero resultado diferente, eu preciso começar hoje a agir diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Como eu disse, poderíamos citar vários personagens da Bíblia. Mas quero me deter tão somente em 2 reis. 2 reis de Israel. 2 reis que haviam nele semelhanças. Preste atenção. Semelhança é uma coisa. Ser diferente é outra coisa. Por isso que o texto que nós lemos diz, e então verás outra vez. Este outra vez é uma locução adverbial. Novamente, de novo, Deus está dizendo para mim, eu falei segunda, pela boca do meu anjo, pelo pastor Daniel, e hoje, outra vez, de novo, novamente, vou continuar falando, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor desta igreja. Outra vez Ele disse, e verás, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você vai ver a diferença. Seus olhos vão enxergar. Seus olhos vão alcançar a diferença daquilo que Deus ainda vai fazer na minha e na sua vida.
E o inimigo, quer queira, quer não queira, ele vai ter que ver a diferença que Deus vai provocar, promover na minha, na sua vida e na vida da igreja, ainda no meio da pandemia, do caos mundial. Deus vai fazer crentes no meio da sociedade diferente. E verás, outra vez, repetição, novamente, de novo, vai ver, você vai ver. O que Deus ainda vai fazer. É um ano difícil, começou mal, o ano começou com a pandemia crescente, mas esta igreja, ela continua de pé, na presença de Deus. Para Deus não existe crise, para Deus não existe impossibilidade, para Deus não existe a palavra não pode, não tem, não cabe, não vai. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então esta noite creia que tudo é possível àquele que crê. Dois reis de Israel. Eles foram os dois primeiros reis de Israel. Eles tinham suas semelhanças, porém tinham muitas diferenças. A partir da escolha para governar Israel, Davi e Saul, Saul e Davi. Havia algumas semelhanças, porém, inúmeras diferenças. E nós vamos ver no texto, que nós passaremos a ler, se o pastor Eude, com esse vozeirão, puder ler os versículos que eu vou pedir, eu fico muito agradecido, já que ele está incumbido com o pastor Daniel nesta missão, de fazer a leitura. Essa noite, se ele puder, eu fico muito grato. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 12. Então esses dois reis de Israel, havia também semelhanças. O nome de ambos tinha um forte significado. Davi, amado por Deus. Saul, pedido a Deus. Ambos tinham boa aparência. Davi era ruivo, tinha belos olhos e era formoso. Saul era forte e muito belo, e sobressaía a todos do ombro para cima. Ou seja, aonde Saul chegava, dava para ver, dava para enxergar. Ele tinha uma boa aparência, tinha um bom visual, era bonito o seu layout. Então todos podiam enxergar. Havia entre esses dois reis essas semelhanças, mas ambos foram também ungidos pelo mesmo profeta Samuel. Tanto Saul quanto Davi, eles foram ungidos por intermédio do profeta Samuel, e ambos reinaram 40 anos. A gente vendo a história, nota-se que há algumas semelhanças. Porém, eu quero me deter no diferencial que você, que nós como igreja, podemos fazer. E Deus quer ainda usar esses diferenciais para mim e para você, para a sociedade atual a qual nós vivemos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículos 7 ao 12, está escrito: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele,
e se tinha retirado de Saul. As mulheres agora com uma canção. Aí Saul ouve. Saul é noticiado. E quando ele escuta aquelas palavras, ele perde o equilíbrio. Ele perde o domínio próprio. Ele entra agora em conflito interior de inveja, de ciúmes. Ele perde a sensibilidade do Espírito Santo. Ele perde a sua saúde mental e emocional. Porque o pecado, ele começa no coração. A luxúria, por um pecado, atrai o coração do homem. E Saul se deixou levar por este sentimento maligno do seu coração. E Deus agora permite um espírito mau da parte do Senhor para atormentar Saul. Porque ele agora nasceu um sentimento de inveja. Ele invejou a Davi. Enquanto ele invejava a Davi, Davi tinha uma arma poderosa. Talvez para muitos o que você tem é insignificante, é minúsculo, é pequeno, não vale nada. Mas não importa, se a arma que você tem é de Deus, é ela que Deus vai te usar. Mas o que eu tenho é muito pouco. O que eu tenho não dá para ninguém ver. O que eu tenho é insignificante. É sem valor monetário. E Davi estava ali. Com o quê? Qual era a arma que Davi estava agora? Com a harpa. Deixa o teu inimigo pegar a lança. Usa a arma que Deus te deu. Mas pastor, estão dizendo que isso não vale nada. Não vale nada para ele. Para você tem muito valor. Mas pastor, o que é isso na minha mão? Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, porque clama-me? O que é que tu tem na mão? Deus vai fazer você usar. Não é a arma do outro, é aquilo que ele te deu. Eu tenho uma vara. Pois é, Moisés. O que é uma vara diante de um mar? Diante de um monte de água? Não vale nada. É insignificante. Não tem poder. Nada. Mas na mão de Deus, Ele faz a coisa acontecer. Toca nas águas, Moisés, que o milagre vai acontecer. E tem uma coisa. Você vai usar o que eu lhe dei. Use o que Deus te deu. Davi usou a harpa. O que é a harpa? O outro usou a lança. Começa agora. Adentramos no campo das diferenças. Embora na introdução eu falei das semelhanças. Mas agora podemos atestar, biblicamente, que esses dois reis, embora eles tivessem semelhanças, mas as diferenças eram gigantescas. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 7. Quero pedir para o pastor ler o versículo 21 e o 23 do livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 7, versículo 21 ao 23. O que está escrito, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado. Marcos, capítulo 7, versículos 21 ao 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males
procedem de dentro e contaminam o homem. Está vendo aí, igreja? De onde é que sai tudo isso? De onde? Do coração. E aí torna-se impuro, sujo, manchado, maculado, corrompido o coração do homem. Neste trecho, quando ele diz contamina, significa estar separado da vida, da salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provém do seu coração. Coração é a totalidade do intelecto e também das emoções, do desejo e da volição do ser humano. Volição é a ação de escolha ou de decisão. Deus deixou livre arbítrio. Você tem o direito a escolher, a decidir se você vai continuar na mesmice ou se você vai mudar. Sou eu que tenho que decidir. Sou eu que tenho que fazer a escolha. Vai continuar do mesmo jeito ou você quer fazer a diferença no meio de um mundo que jaz no maligno? Somos nós que vamos escolher. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações e atitudes. Tudo provém do nosso coração. Se você for ler Jeremias 17:9, ele vai dizer que o coração do homem é o quê? E tem um complemento. E perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus é que conhece a intenção e esquadrinha o nosso coração. Não adianta a gente ter a cara de bonzinho, de benquisto, de amado, porque havia um rei, havia um homem, que a aparência estereótica era bela, formidável, as atitudes, as ações, porém, a Bíblia diz que Naamã, ele era leproso. E a lepra não se vê pelo lado de fora, a lepra está pelo lado de dentro. Por isso que esta noite o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja, com os nossos internautas que nos assistem esta noite. Como está o teu coração? No livro dos Salmos, capítulo 19, verso 12, diz: quem entenderá os seus próprios erros? O salmista diz: expurga-me, Senhor, aqueles que me são ocultos. O que é que o salmista está dizendo neste salmo de número 19, verso de número 12? Expurga-me, Senhor, aqueles que me são ocultos, aqueles que eu não conheço, aqueles que são desconhecidos. Os cristãos sinceros, eles procuram amar e servir a Deus de todo o coração. Por ainda serem imperfeitos nesta vida, podem estar em desobediência à vontade de Deus sem saberem. Ele pode estar pecando por pensamento, atitude, ações, por alguma coisa. Por isso que o salmista disse: Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? Ele faz uma pergunta a Deus. E ele diz: expurga-me tu dos que me são ocultos. No verso 8 ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e
alumia os olhos. Veja a repetição do coração, a importância do coração, muito mais forte do que qualquer coisa externa, do que o carro que eu ando, a casa que eu possuo, do que o dinheiro que eu tenho, do que a fama, do que qualquer outra coisa, porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Às vezes as pessoas fazem algo para agradar ao outro, mas o coração não faz para agradar a Deus. Às vezes a pessoa compra um presente e dá para aparecer, mas ele fica com o coração dizendo: eu gastei muito nesse presente. Eu devia ter comprado uma coisa mais barata. E às vezes até a mulher concorda: mas meu filho, isso aí era para ter comprado para mim. Para que você comprou para ele? E Deus dos altos céus olhando dizendo: hipócrita, na hora que fosse entregar o presente, tu sorriu, tu parabenizou, felicitou, e agora está reclamando, murmurando. Deus conhece o nosso coração. Harai shai kandarabahai. Expulga-me, Senhor, aqueles que me são ocultos. Deus, por seus erros e pecados ocultos, e por outro lado, os pecados intencionais ou deliberados, e muitas vezes as transgressões que abrangem o desprezo a Deus e a sua palavra e a perda de um lugar no seu reino. Foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul perdeu. Como diz o sertanejo, ele perdeu a estribeira. Ele perdeu o rumo. Ele perdeu a direção. Tudo por causa do coração. Israel não estava escutando, não estava vendo. Israel não sabia o que Saul intentava no seu coração. Mas Deus, onisciente, onipresente e onipotente, que conhece todas as coisas, que Ele diz no Salmo 139, que Ele nos sonda. Não só Ele nos sonda, como Ele também nos conhece. E de longe Ele já entende o que você vai falar. Então não dá para se esconder de um Deus todo poderoso, conhecedor e sabedor de todas as coisas. Não dá. Dá para se esconder do irmão Jamils, dá para se esconder da irmã, dá para se esconder do patrão. Agora, dos olhos de Deus, ninguém pode se esconder. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Saul pensou que podia se esconder de Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14. Por gentileza, pastor. Aqui demonstra a reprovação de Saul. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém,
agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Está vendo aí? Saul oferece sacrifícios e Samuel o reprova. Sacrifício de tolo, pensando que estava enganando a Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, louco, sem entendimento, faltoso. Você não agiu como um crente. Essa atitude não é de um cristão, não é de um homem, uma mulher temente a Deus. Você agiu errado. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Deus já havia ordenado a Saul, mas ele não guardou. Aí nós adentramos aí as diferenças, quando ele não guardou os mandamentos do Senhor, os preceitos, estatutos, a lei de Deus. A Bíblia diz no Salmo que o salmista diz: guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Saul não guardou. E Samuel disse: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado do Senhor, o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste, ele repetiu, o que o Senhor te ordenou. Saul deixa se levar pela intenção do seu próprio coração. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: eu vou sair do Tempo Central, eu vou sair de Campina Grande, porque meu coração está pedindo. Já ouviu alguém falar isso? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Eu vou fazer isto porque meu coração está pedindo. Eu não tenho que fazer nada que o meu coração está pedindo. Eu tenho que fazer o que Deus está me direcionando. Quando eu faço o que o meu coração pede, eu bato com a cabeça na parede e volto de marcha ré. Mas quando eu faço o que o Espírito Santo me guia, eu chego ao porto seguro. Saul foi fazer o que o coração queria. Cuidado com o seu coração. Ele pode estar te enganando. Ele foi reprovado. Saul foi reprovado. Cometeu grandes pecados. E tudo começou no seu coração. Olha, irmão, quando você vê uma pessoa se divorciando, seja do casamento, da igreja, de Deus, do departamento, não começou agora. Porque o divórcio, a separação nasce no coração. Só que a pessoa espera a oportunidade para professar esse divórcio, essa separação. É um processo. Mas quantas coisas que estão guardadas no coração do homem, e que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas ele já está maquinando: um dia eu faço isso, um dia eu vou fazer isso, um dia vai chegar a hora, eu vou fazer. E ele está maquinando, no dia que acontece, não foi naquele dia, ele já estava divorciado há tempo. Porque o divórcio, esse mal na vida de Saul, não foi momentaneamente, já estava no coração dele há tempo. E assim acontece conosco também. Provérbios 4, 23 e 24. O que é que está escrito? O livro de Provérbios, acompanhe por gentileza. O livro de Provérbios, capítulo 4.
Versículo 23 e 24. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Guarda muito dinheiro. É assim que a Bíblia ensina, irmão? É para guardar o quê? Porque dele procede o quê? As saídas da vida. É do coração, irmão. O coração que eu estou falando não é aquele que você vai no cardiologista fazer o eletrocardiograma. Não é este coração, é o que somente Deus vê. Porque este coração que eu estou falando não é o músculo. Este coração que eu estou falando é aquele coração que não existe até hoje na face da terra. Nenhum cirurgião plástico, nenhum cardiologista que possa adentrar na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Somente o Espírito da verdade, ele pode adentrar nos porões do nosso coração e ver a intenção que nós temos para com ele. Somente Deus, somente o Senhor, porque do coração procede a saída. Samuel, ele fez crescer para o mal os sentimentos e sentidos do seu coração. Ele deixou o velho fermento no seu coração. Jesus falando em Mateus 16,6, ele fala desse fermento. E Saul deixou o fermento entrar no seu coração. Quando a gente chega no capítulo 28, versículo 15 e 16 de 1 Samuel, a gente vê que Saul, ele agora estava totalmente perdido. E dizia um amigo meu, que ele era da roça, que quem está perdido não caça caminho. E Saul estava assim, não procura mais a solução, não procura mais a Deus, não consulta mais o Senhor. Ele vai consultar uma pitonisa, ele vai consultar uma adivinha, uma necromante. Ele perdeu a direção de Deus. E como é triste um cristão perder a direção de Deus, como é triste um cristão ficar perdido e dizendo, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu já fiz de tudo e nada está acontecendo. Você não pode perder a direção de Deus. Você pode perder dinheiro, pode perder a casa, pode perder a saúde, mas tem uma coisa que Satanás não pode tocar na tua vida. Satanás tocou por permissão de Deus na vida de Jó, na casa de Jó, na ovelha de Jó, no gado de Jó, no dinheiro de Jó, nos bens de Jó, mas Jó disse, bem sei eu que tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma coisa que Satanás não pode tocar na minha e na tua vida, é a fé que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Ele não pode tocar. Aqui elencamos algumas diferenças entre o caráter de Saul e o caráter de Davi. Preste atenção, irmão. O pecado começa no coração. E o seu caráter e a sua maneira de falar refletem o seu coração. Tem na Bíblia isso? Tem. A boca fala. Você só pode fingir ser diferente do seu coração por um curto espaço de tempo. Não por muito tempo. Porque um dia, o que está escondido nos porões do nosso coração, um dia ele vai aflorar. Um dia ele vai sair. E você olha e diz, não acredito. É porque estava guardado. É porque estava na recâmara do coração.
é que ninguém via, mas já existia. Era pré-existente para você, mas para a pessoa já existia. Já estava intrínseco dentro do coração, aonde ninguém estava vendo. Muitas foram as diferenças entre esses dois reis, esses dois líderes. Eles tomaram caminhos diferentes. Cuidado o caminho que você trilha. Saul tomou um caminho, Davi tomou outro caminho. Eles fizeram coisas diferentes e tiveram resultados diferentes. Viveram de forma diferentes e colheram resultados diferentes. Eles morreram também de forma diferente. Cuidado com aquilo que você está plantando, porque o dia da colheita ela vai chegar. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, de Deus não se brinca. Outra versão, não se zomba. Pois aquilo que o homem planta, isso mesmo colherá. Ou seja, a lei da semeadura, ela é livre. Você tem o direito para plantar o que você quiser. Lá no quintal da sua casa, você pode plantar tomate, pepino, pimentão, chuchu, abóbora. Pode plantar maracujá, o que você quiser. Mas você só vai colher o que você plantou. Então hoje é dia de começarmos uma nova plantação na nossa vida e no nosso coração, para que tenhamos resultados diferentes. Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. Este deveria ser o seu alvo na vida. Este deveria ser o seu alvo na vida. Mas Davi guardava o seu coração através de um cuidadoso zelo e autoexame. Nós precisamos parar para avaliar o nosso coração. Davi fez essa autoanálise, este autoexame de confissão, de cânticos, de amizade. O que é que diz o livro de Atos, capítulo 13, 22, pastor? E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi. Um homem, ele achou, ele estava procurando. Esta noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou procurando. E Ele quer que você olhe para você e diga: eu te achei, eu te achei, eu te encontrei. É você mesmo que Deus quer. É você mesmo que Ele quer te usar. É você que vai fazer a diferença. É você. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Porque Davi foi perdoado dos seus pecados? Porque Saul não foi perdoado? Davi, ele tinha um coração quebrantado. Quando ele comete o pecado com Batseba, ele vai lá no Salmo 51 e retrata. O que é que diz? Leia, pastor, 51. Um coração quebrantado, um espírito contrito na presença de Deus. Ele se humilhou, ele teve um reconhecimento. É como que ele disse assim: eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu sou errado, eu reconheço que transgredi a tua lei, teus preceitos, mandamentos, estatutos. Eu reconheço, Deus. Agora eu preciso de ter uma conversa pé de orelha contigo. Vem cá, meu Deus, eu quero conversar contigo. Eu preciso dizer algo para ti esta noite que ninguém sabe. Porque tem um pecado horizontal e tem um pecado vertical. O horizontal a igreja sabe, a sociedade sabe, o povo sabe, o pastor sabe. Mas o pecado vertical só quem sabe é Deus. Aí Davi vai falar com Deus no Salmo 51. O que é que ele diz, pastor? Não, do verso...
Acho que é o 8 em diante. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Olha, Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas Olha. iniquidades. olha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Reconhecimento, autoexame, introspectivo. É Ele e Deus. É você e Deus esta noite. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna. Quantos cristãos que perderam a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém com o espírito voluntário. Que sejamos esta noite voluntários a Deus. Que não seja por pressão. Que não seja por obrigação. Mas que seja com espírito voluntário a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Está difícil, tá. Mas eu preciso, Senhor. Eu reconheço, Senhor, as minhas transgressões, as minhas falhas. Sabe por quê, irmão? Preste atenção a esta expressão que eu vou terminar. Eu vou terminar a mensagem, mas é melhor você confessar a tentação. É bem melhor, na hora que você for tentado, é melhor confessar a tentação do que você ser obrigado a confessar o pecado. Deus, eu estou sendo tentado a ter raiva do meu irmão. Eu estou sendo tentado a odiar o meu irmão. Eu estou tentado a ter ciúme da minha esposa. Eu estou tentado a ter inveja do meu pastor. Eu estou tentado a contender com a igreja. Aí você fala com Deus e diz: Senhor, antes que eu peque, eu vou confessar a tentação. Eu vou chegar para um homem e uma mulher de Deus e dizer: eu estou sendo tentado. É melhor confessar a tentação do que você ser obrigado a confessar o pecado. Aí Davi entendeu isto, e ele falou com Deus com um coração quebrantado, um espírito contrito na presença de Deus. Aí Deus disse: eu não aguento. Quando um filho meu vem quebrantado, com um coração contrito, aí Deus não aguenta. Aí Deus diz: eu vou fazer a diferença na sua vida. Agora eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a situação, porque eu estou vendo que o teu coração é um coração quebrantado na minha presença. E a diferença vai ter que acontecer para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. A cura para nossos corações esta noite. E através da cura virá a diferença. Você já ouviu alguém que o cabelo cai, perde peso, fica pálido? E você olha, está com câncer, vai morrer, não tem jeito. O médico disse que não tem saída, pode preparar, são 60 dias apenas. Aquela pessoa fala com o papai do céu. Aí Deus faz igual fez com o profeta Isaías, quando foi até a casa de Ezequias. Deus diz a ele: põe tua casa em ordem. Só que quando Isaías sai,
Aí o rei vira a cabeça para o lado da parede e fala com Deus. E Deus diz ao mesmo profeta que foi levar a mensagem: volte e diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Deus vai acrescentar muitas coisas na minha vida. Eu estou pregando por fé. Eu estou crendo no que eu estou pregando. Independentemente de qualquer situação, adversidade, eu creio que Deus vai fazer com que a diferença bata na nossa porta. Vai haver diferença sim. Quem crê, levante a mão para o céu esta noite e diga comigo: eu creio, eu vou fazer a diferença no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de um mundo caótico, no meio da pandemia, no meio do Covid, haja o que houver, mas Deus vai fazer com que a diferença bata a tua porta. Devemos reconhecer nossos limites e buscar ajuda quando necessário. Pare de dizer: não quero ajuda de ninguém. Pare com isso. Reconheça que você é um ser limitado. E quando houver necessidade, deixe o orgulho de lado e busque ajuda de homens e mulheres de Deus que ainda existem na face da terra. Eu quero esta noite encerrar esta ministração dizendo para a igreja e para os nossos internautas que é um propósito de Deus em tudo que está acontecendo na nossa vida. Não é em vão. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas não é em vão. Deus tem um propósito. Agora, Ele está dizendo: mude o coração. Mude o coração. Porque eu conheço o que você precisa mudar. Senhor Deus, somente o Senhor nos sonda. Somente o Senhor nos conhece. Somente o Senhor de longe entende os nossos pensamentos. E eu quero esta noite apresentar o teu povo, Pai. Que venhamos mudar o nosso coração. Fazer a tua vontade. E no meio da sociedade e da igreja fazer a diferença. E vereis outra vez. O inimigo vai ter que ver, Pai. O mundo vai ter que ver, Senhor. Outra vez. Novamente. De novo. A diferença entre o que serve a ti e ao que não serve. Eu te oro esta noite, Deus, te agradecendo, Senhor, por esta palavra, que ela venha fluir em nossos corações e venha produzir frutos para a glória do teu nome. Te oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Quem crê comigo esta palavra, diga glória a Deus.